Bem, amigos da Rede Globo, bem-vindo para mais uma partida. Brincando, gente, olha só, eu tentei fazer a live para vocês ainda agora, tentei umas 3 vezes e não tá saindo o áudio, eu não consegui resolver, por isso eu resolvi gravar o vídeo para vocês com o conteúdo da live, tá? Talvez fique um pouco longo, eu vou tentar reduzir, enxugar um pouquinho mais, né, como é vídeo, tentar enxugar um pouquinho mais, ou de repente se eu não conseguir, eu vou fracionar o vídeo para vocês assistirem um a cada dia e vai ficar um pouquinho melhor para vocês, tá bom? Então, hoje eu deixei para falar nessa live, suposta live, que eu falaria sobre o Bitcoin hoje, né? Como é que ele está hoje, a gente daria uma olhada aí nesse gráfico. É até bom que eu consigo colocar para você na tela aí, tá? Falar um pouco sobre os dados macroeconômicos recentes, tá bom? Vou falar como é que está também o S&P 500, o Russell 2000, o Nasdaq, tudo hoje, né? Assim como os metais. E também vou falar sobre alguns movimentos da BlackRock e de algumas baleias que têm acontecido nesses últimos dias e uma análise do gráfico mensal. Se vocês estiverem ouvindo alguma música, algum som de fundo aí, é porque infelizmente o pessoal resolveu botar música alta na hora que eu estou gravando o vídeo, na hora que eu ia fazer a live para vocês, tá bom? Bom, aí nós vamos fazer análise do gráfico, tá bom? Vamos fazer uma análise de dados macro, baseado nos dados que eu vou falar para vocês aqui, e também uma análise do porquê que as bolsas de valores, bem como os metais, estão subindo muito e só o mercado cripto está de fora, que muita gente está se questionando isso, e eu vou tentar explicar isso para vocês, como é que funciona a mente do investidor, tá bom? Do mercado no geral. Muito bem, vamos falar sobre o primeiro Bitcoin hoje. Hoje o Bitcoin está na casa aí dos 88.500 dólares, chegou a atingir esse patamar, vou colocar aqui para vocês aqui, ó, para vocês verem como que está hoje, né? Ele chegou a bater ali na casa dos 86 dólares e voltou para 88, tá nisso aí já tem um tempinho e mal consegue chegar aos 90 dólares, né? Mas nós vamos ver aí se melhora com o passar da semana, tá bom? Os dados macroeconômicos mais recentes que a gente tem é que o CPI ele está em 2,7%, o que é bem abaixo do esperado, né? Estávamos esperando 3,0%, 3,1%, né? Mas veio 2,7% e isso é muito bom, já que deu uma desinflacionada lá nos Estados Unidos. E o PCI no caso veio a 2,8% em setembro, e a gente ficou sem os dados de outubro, né? Novembro e dezembro, mas aparentemente os dados que nós temos são apenas até setembro, e isso faz com que a gente tenha que contar que a inflação ficou na casa dos 2,8%, né? Dos 2,8% ao invés de ficar na casa dos 3,1%, que era o que o mercado estava esperando para esse ano, já que a inflação estava ficando bem descontrolada e o Fed ainda teve que ficar fazendo alguns cortes de juros, cujos quais eu falei que não teria qualquer serventia, né? Eu falei que realmente eles não fariam efeito no mercado de trabalho e realmente não tem feito efeito. Pode ser que daqui para março, né, ou junho do ano que vem, já comece a fazer efeito já esses cortes de juros. Mas até lá, provavelmente vai ter mais cortes de juros, tá bom? Então, eu acredito que sim, vai ter mais cortes de juros e que os efeitos serão a longo prazo, tá? Porque, visto que o PIB veio alto, né, o PIB veio com aumento de 4,3%, então ele realmente a economia está forte, tá? A economia está forte, embora o mercado de trabalho esteja muito parado, esteja muito lento, né, baixa contratação, desemprego ficando um pouco alto, mas em compensação o PIB está subindo, né, o país cresceu bastante, e isso inclusive é um motivo, é o catalisador do mercado estar em alta, tá bom? Exceto na criptomoeda, claro. Muito bem, aí vamos falar aqui então do Russell 2000 de hoje, né? Não só de hoje, como a partir do dia 17 de dezembro ele teve uma alta muito boa, né? O Russell 2000 atingiu o topo histórico, o S&P 500 também está em alta hoje, subiu a topo histórico também desde o dia 17, o Nasdaq também, o ouro e a prata novamente batendo novos topos históricos, inclusive não só o ouro e a prata, mas a platina, o cobre, tudo está batendo realmente uma alta muito grande nessa última semana, tá? Então, está tendo uma alta muito grande no mercado, está tendo rally de Natal, que a gente estava esperando aqui no nosso mercado cripto, né? Está tendo rally de Natal para todo o mercado, exceto as criptomoedas. Exceto o Bitcoin ficou de lado aí, deixaram para trás, as criptomoedas deixaram para trás, e infelizmente o nosso rally, né, o rally da gente que é do mundo cripto, não aconteceu, e por isso muita gente está se perguntando o que está acontecendo, por que o mercado todo está em alta, exceto o mercado cripto. Eu já vou falar para vocês, explicar o que está acontecendo, tá bom? Na minha análise aqui, tá? Muito bem, nós vimos aqui recentemente também que a BlackRock andou fazendo alguns movimentos, é importante esses movimentos, tá? Para que vocês possam entender a análise que eu vou fazer daqui para frente, tá? A BlackRock, ela tem movimentado Ethereum e levado os Ethereums para a corretora, tá? Na última semana, a BlackRock, ela movimentou 1.000 Ethereums, tá, de suas carteiras para dentro da corretora Base. Muita gente fica preocupado com isso, porque geralmente quando tem um movimento de criptomoeda para dentro de uma corretora,
é possivelmente um sinal de venda, né? E tem tido algumas vendas, sim, de verdade. Tanto o Ethereum quanto o Bitcoin ele tem subido um pouquinho, mas ele tem descido rapidamente, não consegue ultrapassar ali o Bitcoin, por exemplo, a faixa dos 90, 91 mil dólares e cai novamente antes sequer de chegar nesse valor. Mas esse não é o motivo real de estar caindo. Pode ser que outras pessoas estejam vendendo exatamente porque viram esse movimento da BlackRock e ficaram com medo. Afinal de contas, a BlackRock lançou 1000 tokens lá, no caso, 1000 Ethereum. E se a BlackRock vender, será que eles querem derrubar o mercado? E a BlackRock tem feito isso não só essa semana, mas fez em outras semanas também. Ela tem feito isso constantemente, levado criptomoeda para a Base. Só que a corretora Base, a BlackRock costuma guardar a criptomoeda lá. Tá? Ela costuma guardar a criptomoeda lá. Então pode ser só um movimento para que ela guarde nessa carteira da Base, tá bom? Nós também vimos alguns movimentos de baleia com relação ao Ethereum e a EVE. Teve uma baleia que vendeu 1000 Ethereums, tá? 1000 Ethereums e comprou de EVE, tá? É uma quantidade absurda, tá? Essa pessoa comprou 20 mil EVEs e, se eu não me engano, agora a carteira dela já tem 60 mil EVE. O que será que essa baleia está esperando, né? Todo mundo se perguntando o que essa baleia está esperando. E fica todo mundo pensando, opa, vou comprar EVE também, né? Mas a gente tem que tomar cuidado aí, tá? Porque as baleias também erram, né? Como eu falei para vocês, os maiores investidores, as pessoas que têm muito dinheiro, são as pessoas que mesmo sabem investir, muitas delas, né? Muitas delas não sabem investir, não entendem do mercado, só acompanham outros movimentos, tá? Nesse caso, foi uma baleia só que a gente viu fazer isso. Pode ser sim que ela esteja com alguma informação privilegiada, tá? Que ela esteja vendo algo que nós não estamos vendo, mas é extremamente arriscado seguir esse fluxo, né? Desse camarada aí, quem quer que seja, que está fazendo esse movimento, porque pode ser também uma isca, tá? Então tem que tomar cuidado, mas observar, tá? Porque não é um movimento normal, tá bom? Então vamos observar, pode ser algo legal para a gente aí mais para frente. Agora vamos fazer aqui a análise do gráfico mensal do Bitcoin. O Bitcoin já tem praticamente um mês, já tem mais de um mês em que o Bitcoin está andando de lado, gente. Está andando de lado. Ele realmente tem ficado ali entre os 85 mil, 84 mil e os 90, 91 mil, tá? Tem ficado de lado há mais de um mês. Eu lembro do último movimento em que isso aconteceu, não sei se vocês lembram. Logo depois daquele rally de alta que tivemos no final de 2024, nós tivemos uma grande queda até mais ou menos ali abril de 2025, né? Tivemos uma queda ali. E ali o Bitcoin ficou exatamente ali na proximidade de um mês e pouquinho, lateral, tá? Andando de lado ali durante um mês e depois começou então a ter uma alta devagarzinho. Ele foi subindo devagar até ter um rallyzinho de alta onde o Bitcoin acabou batendo o topo histórico. Será que isso está acontecendo de novo? Será que é o mesmo movimento? A gente não pode afirmar, tá? Não temos como afirmar que vai acontecer exatamente a mesma coisa, mas geralmente, quando a criptomoeda está em queda, como estava acontecendo desde outubro, né, que o Bitcoin começou a ficar em queda, bem como todas as outras criptomoedas começaram a cair naquele crash lá e não parou mais, eles pararam, na verdade, na faixa ali dos 80 mil dólares, né? O Bitcoin chegou a bater ali 79 em algumas corretoras, mas ele ficou ali na faixa de 80 mil dólares, então ele não caiu mais, tá? Ele está tendo uma resistência ali, ele não está conseguindo um suporte, né? Ele está tendo suporte ali e não está descendo mais do que isso. Então todo mundo está preocupado com uma continuação de queda, afinal de contas, basicamente nós estamos no bear market, tá? Talvez não seja o bear market que todos esperavam, achando que talvez fosse cair 70% o Bitcoin, 80% o Bitcoin. Talvez não seja esse bear market, talvez seja um bear market diferente, um bear market mais curto, onde o Bitcoin caiu 30 e poucos por cento apenas, tá? Mas de fato tem um mês que o Bitcoin está lateral e ele não cai mais. Então tem a probabilidade de agora ele estar tentando romper a barreira ali, aquela resistência ali dos 91 mil dólares, 92 mil dólares e aí buscar os 102, 106 mil dólares, tá bom? Então nós temos uma possibilidade de estar bem próximo de um rally de alta e eu vou explicar para vocês o que que isso tem a ver com essas altas nas bolsas de valores em todo mundo, cara. Todas as bolsas de valores do mundo estão tendo altas, cara. Isso é impressionante. E aí eu vou explicar para vocês qual é a relação que isso tem com uma possibilidade de alta nas criptomoedas no curto período de tempo, tá? A curto prazo, tá bom? Bom, então olhando assim, que nós já estamos vendo um padrão no gráfico muito parecido com o que já aconteceu antes, né? Onde a faca não está caindo mais, ela já estabilizou ali. Pode ser que o mercado continue caindo? Pode, gente. Pode realmente a partir do mês que vem o mercado cair mais. Mas não é o que parece, tá? Nós não temos bola de cristal, mas a gente acompanha aqui o que? A gente acompanha os fundamentos, a gente acompanha os dados e a gente faz análise dos dados, do movimento da criptomoeda, entendeu? Do movimento do mercado, do sentimento do mercado. E o sentimento do mercado está de extremo medo, né? É um sentimento onde geralmente é a melhor oportunidade que nós temos de comprar. O sentimento do mercado, quando ele está em medo, extremo medo, é ótima oportunidade para você comprar e pegar realmente bons lucros lá na frente. Então não perca essa oportunidade. Comprem, tá? Mesmo que o Bitcoin ele caia ainda um pouquinho mais, você vai conseguir comprar num preço muito bom, porque o Bitcoin ele vai voltar para um novo topo histórico.
Lembrando que esse ano que passou agora, a gente chegou a ver o Bitcoin batendo 128, 129 mil dólares em algumas corretoras. Então você vai ver passar disso. Tá? Você vai ver uma alta muito grande aí do Bitcoin mais para frente, provavelmente em torno de 50%, tá? Do preço que está agora, em torno de 40% a 50%. Então eu também falo o seguinte para você: se for comprar agora, compre Bitcoin, Ethereum e Solana, tá bom? Evite comprar moedas menores. Não estou dizendo que você não deva comprar moedas menores, você decide, mas eu acho muito arriscado no momento em que nem o Bitcoin está conseguindo romper resistência. Eu acho que no momento não seria muito estratégico fazer isso, tá bom? Eu vou explicar aqui para você o seguinte: eu tenho algumas altcoins menores que realmente elas estão em preço de bear market, tá? Algumas atingiram preços mínimos históricos, nunca bateram tal preço, como por exemplo a Optimin, por exemplo, tá bom? A Optimin, a ARB bateram preços assim que nunca tinham batido antes. A própria Polygon também. E são moedas que eu acredito que sim, elas vão sobreviver a esse bear market, elas vão sobreviver e passar para o novo período, né, para o novo ciclo. Então eu tenho ali algum valor investido nelas, tá? Um valor pequeno, bem pequeno. Então se você for investir um valor nessas criptomoedas, porque elas quando subirem, elas vão valorizar coisa de 300, 400, 500%, tá? E vai ser rápido, vai ser coisa rápida, de 2 a 3 semanas, 4 semanas, ela vai chegar nesse valor aí no próximo rally de alta, muito possivelmente. Então se você comprar com os preços que estão agora, você vai conseguir uma alta nesse tamanho aí. Só que, gente, não é garantido. O que eu estou falando para você é uma leitura de mercado baseada naquilo que costuma acontecer, tá? E se o Bitcoin e o Ethereum costumam subir, essas moedas elas começam a subir logo atrás, tá? Aconteceu a mesma coisa no início de 2025, quando o Bitcoin estava lá de lado, bem como as outras moedas estavam de lado, em abril começou a subir, foram 5 semanas inteiras de alta e teve moedas que performaram aí de 200 a 300%. Teve umas que fizeram até mais, cara. Tá? Mas fizeram esse valor aí em 5 semanas, tá bom? Então é muito possível que a gente esteja vendo o mesmo movimento. Não exatamente igual, pode não acontecer de subirem, por exemplo, por 5 semanas, pode ser por menos, pode ser por mais, né? Pode também não subir 300%, pode subir menos, pode subir só 100%, tá? Mas de qualquer forma, sim, haverá um rally de alta. Só tome cuidado de quanto vocês vão colocar nessas moedas menores, porque elas estão realmente em queda. E elas que estão dizendo para nós que nós estamos em bear market, não é nem o Bitcoin, porque o Bitcoin esperava uma queda maior para um bear market. No entanto, quem caiu muito foram as altcoins. As altcoins menores caíram demais. Elas chegaram realmente a mínimos históricos, porque o Ethereum está ali, ó, em 2.900 hoje. A Solana está em 123. Então, assim, em teoria, se tivesse bear market para essas moedas também, o Ethereum provavelmente estaria aí na casa dos 1.900, 1.200 dólares. Tá? Então, ele realmente está muito alto, está muito lá em cima. Parece que é um bear market diferenciado. Nós temos a Solana também, que era para estar na casa dos 80 dólares se tivesse bear market, daí para baixo. E ela está em 123 dólares hoje. Tá bom? Muito bem, então vamos fazer aqui uma análise da previsão macroeconômica e depois a gente vai falar dessas altas da Bolsa de Valores que aconteceu nesses últimos dias e por que eu estou dizendo para você que pode vir um rally de alta aí mais em breve, tá? Mas a curto prazo pode vir um rally de alta para vocês. Então vamos lá, vamos para a próxima parte.